E o Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás lançou a campanha Maio Vermelho para alertar a população sobre os graves riscos do tabagismo e de todas as suas formas, eletrônicos, que vêm se popularizando, inclusive, especialmente entre os jovens, infelizmente. Embora pareçam mais modernos e inofensivos, esses dispositivos causam uma rápida dependência e sérios danos à saúde, contrariando, então, a falsa ideia de segurança, que cerca ele. A gente vai falar agora com o Tenente Coronel José Laerte, ele é médico pneumologista do Corpo de Bombeiros, traz esses alertas para a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Doutor, a gente está num momento importante e a gente sempre traz esses alertas, principalmente em relação a esses cigarros eletrônicos. Essa campanha do Corpo de Bombeiros, ela também engloba esse mecanismo, né? Sim. Dia 31 de maio agora é o Dia Mundial Sem Tabaco, uma data criada pela Organização Mundial de Saúde para alertar as pessoas sobre o que você estava comentando, que são os riscos relacionados à saúde do uso de cigarro. Se a gente olhar a estatística nacional, a gente vem reduzindo a quantidade de pessoas fumando desde a década de 80. Na década de 80, 30% da população fumava. E agora, dados de 2023, somente 9% fumam. Parece que nós estamos numa situação boa, mas na verdade nós não estamos. Em Goiás, a média nacional, a média de Goiás é 13% maior que a nacional. E também existe essa nova roupagem do cigarro, que é o cigarro eletrônico, que é muito convidativo, muito atraente para os jovens. Uhum. Eles veem as pessoas fumando e o usuário comenta, não, isso aqui é um vapor inofensivo. Mas na verdade o que está saindo ali é um solvente para aquela substância química que dá dependência, que é a nicotina, para flavorizante, que dá aquele odor que chama a atenção do jovem e causa ele, às vezes, a experimentar. A gente tinha lá, na década de 80, que a gente tinha aqueles filmes, com os principais atores, atrizes que fumavam e tudo mais. E depois disso, começou a se ver, então, que cada vez mais as pessoas estavam dependentes do cigarro. Existiu uma lei, então, para não ter mais, por exemplo, aqui no Brasil, propagandas de cigarro, principalmente que endeusavam pessoas usando cigarro. E aí a gente vem agora com esses cigarros eletrônicos que se popularizaram por parecer um pendrivezinho, uma coisa chiquezinha. E o cigarro tinha deixado de ser uma coisa de status e voltou a ser por conta disso. Muitas vezes a internet, então, está agora como uma mídia que está propagando o uso disso, porque não tem como controlar exatamente o que aparece na internet. Então lá você pode ver algum artista usando cigarro eletrônico, e aquilo é uma forma da pessoa iniciar o uso do cigarro. Esse dispositivo, para quem não sabe, tem 4 partes. Tem um reservatório, uma peça que aquece aquele líquido que está lá dentro. A peça bucal é uma fonte de energia que vai aquecer para formar aquele vapor. Quando a pessoa utiliza aquilo, aquele metal que está na peça que aquece pode passar para o líquido e para a via aérea. Um usuário de cigarro eletrônico, que às vezes comenta que aquele solvente que é utilizado para colocar a nicotina é um solvente usado em indústria de alimentos, ele não sabe que nem sempre que esse grupo é engolir, esse grupo é inalar. Que ele irrita a via aérea e quando aquece aquela substância, que não acontece na via digestiva, ela transforma em outras substâncias, como por exemplo formaldeído, acetona. Tem profissionais que associam inclusive essa fumaça do vape como se fosse uma fumaça de um desodorante mesmo. Ela é como se fosse isso. Na verdade, não, é desodorante porque no desodorante você tem um veículo, você aperta ali, aquele gás joga para fora com pressão. Na verdade, a pressão negativa é feita pela boca, pelo sistema respiratório, e aí aquele líquido aquecido vai para a via aérea, causando esses malefícios que a gente comenta, incluindo o câncer de pulmão. Uhum. É interessante a pessoa saber que existe, então, uma dependência muito rápida quando a pessoa utiliza. Então, o ideal é não experimentar, porque à medida que a pessoa experimenta, se for um cigarro comum, às vezes aquele gosto ruim, aquela fumaça que às vezes incomoda, desestimula o uso contínuo, enquanto nesse caso não, acaba que estimula o uso. 3 vezes que um indivíduo jovem utilizar, ele já pode ficar dependente. Com certeza. Doutor, e já existe doença específica relacionada ao vape? Existem. Então, ao contrário do cigarro comum, que demorava anos a pessoa adoecer e parar na UTI, hoje existe uma doença aguda relacionada ao cigarro eletrônico
em que ele pode começar a fumar em poucos meses, ou até em poucos dias, apresentar uma falta de ar súbita, relacionada à irritação pulmonar, que leva a pessoa a UTI e muitas vezes à morte. Pois é, e a gente tem inclusive vários artistas que já até foram parar na UTI, foram parar em hospital por conta do vape, e eles mesmos falaram, algumas pessoas vêm a público para falar, pessoal, eu tive esse problema por conta disso. E problemas graves respiratórios de saúde foram parar na UTI, inclusive, por conta disso, né? Então, a importância das pessoas também, porque às vezes você vê o artista, o que a gente estava falando aqui antes, né? Fumando um vape, e aí nas redes sociais, aí tá todo mundo com aquele lá, e o jovem, e cada vez mais jovem. Porque a gente já tem, inclusive, notícia de crianças na escola levando isso escondido, ou seja, utilizando esse equipamento. E é importante a gente comentar sobre essa data, sobre esses assuntos, porque é um estímulo para a pessoa que está utilizando agora para parar de fumar. Muitas pessoas não param porque não tem um motivo, acaba que fica adiando aquela data. Ele pensa assim, não, esse mês eu estou trabalhando muito estresse, não vou parar não, mês que vem eu vou parar. Aí quando a mês que vem está de férias, ele pensa assim, não, eu não vou tentar parar agora nas férias, não vou aproveitar minhas férias, aí é dia para frente. E assim continua. Se tem alguma campanha, alguma data, se a gente fala isso na televisão, às vezes é aquele empurrãozinho inicial para a pessoa que gostaria de parar e não tenta. Então fica aqui a mensagem para vocês tentarem parar. Não para quem não tenta. Doutor, quais são as ações que estão sendo desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros nesse mês para trazer esse alerta? Então, a gente está fazendo ações institucionais relacionadas a contato na rede social. Nós fizemos agora, na semana passada, uma live no Instagram a respeito do tabagismo. Todo mundo que vai constar no comando de saúde, a gente tem um local onde é o local central para os bombeiros acessarem ao serviço de saúde. Todas as pessoas que vão lá estão sendo convidadas a parar de fumar. A gente tem estímulos nas mídias sociais e nós vamos ter uma corrida dia 8 de junho, 8h30, do Batalhão de Salvamento de Emergência, em frente à Jorlan, para estimular hábitos saudáveis. Então a corrida vai sair, é uma corrida institucional, infelizmente a população geral não tem como participar diretamente, mas pode acompanhar a corrida. Vamos dar uma volta no Lago das Rosas, vai sair às 8h30 e a chegada às 9 horas. Então quem não consegue correr pode caminhar, o importante é participar para estimular hábitos saudáveis para a saúde. Com certeza. Doutor Tenente Coronel José Laerte, médico pneumologista do Corpo de Bombeiros, muito obrigada pela sua participação. Eu agradeço. Bom dia. Bom dia. Obrigada.